Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 9. Conforme você for encontrando o texto, puder, por gentileza, colocar-se em pé. O único versículo que nós vamos ler para iniciarmos a mensagem de hoje. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se há alguém próximo a você que não tem uma Bíblia, você pode ajudar aí acompanhando. Os versículos estarão na projeção, todos eles, menos, eu creio que esse estará também. Pode colocar, Juninho. O tema de hoje é 5 confissões de pecado. Há uma mensagem pregada por Charles Spurgeon há um pouco mais de 100 anos atrás. Ela não tem esse tema, mas naquela mensagem Spurgeon ele fala sobre 5 textos da palavra de Deus, 7 textos, onde homens confessam seu pecado. Nós vamos falar de 5 apenas, mas você pode consultar essa mensagem. Eu creio que ela está disponível na internet em forma escrita. No tempo que Spurgeon pregou, ela não havia como gravar, não é? Mas ela também é uma mensagem muito interessante, não tratando exatamente sobre o que estamos tratando hoje, mas você faria bem para o seu enlevo espiritual também consultar esta mensagem sobre essas questões. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos todos ler juntos? Juntos, então. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que necessitamos que Teu Espírito Santo nos leve não só a compreender, mas a praticar esta verdade. Que nos leve, ó Pai, de forma central a este texto, trabalhando em nosso coração e operando em nós o Teu bem-querer. Nesse momento, ó Deus, nós olhamos unicamente para o Senhor, confiantes que Tu és poderoso para agir em nosso coração e em nossa vida. E assim oramos a Ti agradecidos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. 5 confissões de pecado. Os Salmos, eles foram escritos, o livro de Salmos foi escrito, com o objetivo de nos conduzir ou de nos mostrar aspectos da comunhão dos crentes com Deus. Então, o livro de Salmos, ele não é doutrinário. O livro de Salmos, ele trata principalmente dessa questão de como se dá a comunhão do ser humano com Deus, daquele que crê com Deus. Eu sei que Davi principalmente demonstra isso, não é? E uma das partes que Davi se refere nos Salmos é exatamente as experiências de confissão dele. Ele não escondeu isso, glória a Deus por isso, porque Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele não escondeu as experiências de pecado dele. Ele trata dessas experiências, e ele não escondeu as experiências de confissão dele. Então Davi, ele relata em pormenores, em alguns salmos, as experiências de confissão. Como Deus agiu na vida dele e como Deus recuperou a vida dele. Então os salmos são uma leitura específica nesse assunto e de grande proveito para a nossa vida. E é nele, principalmente nos salmos, que nós tomamos conhecimento da experiência do crente dentro da questão da confissão de pecados a Deus. A confissão, nós podemos dizer assim, a confissão diante de Deus é algo que a palavra de Deus ordena, e nesse verso que nós lemos, 1 João 1,9, isso deixa bem claro. Há muitos que fazem confissão, e uma confissão diante de Deus, e não recebem nenhuma bênção por isso. É interessante observar isso na palavra de Deus. Há diversos relatos de confissão na Bíblia, e você observa que as pessoas que confessaram não foram abençoadas. Agora, há relatos de confissão de pecados na palavra de Deus, que você vê uma transformação incrível na vida das pessoas. Qual é a diferença? Porque alguns que confessaram seus pecados foram abençoados por Deus, e outros que confessaram seus pecados, depois disso se voltaram a pecados ainda piores. Qual a razão dessas questões? Nós sabemos que a confissão de pecados, ela é absolutamente necessária à salvação, e a menos que o ser humano confesse sinceramente os seus pecados a Deus, e se achegue a Cristo como seu Salvador,
ele não encontrará clemência nenhuma da parte de Deus. Mas na nossa experiência de salvos, de crentes em Cristo Jesus, nós sabemos também que Provérbios 28:13 é muito claro nisso. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o final do verso é maravilhoso quando diz: aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A nossa fé se baseia nesse fato, que quando confessamos ao nosso Deus e abandonamos os nossos erros e pecados, Ele nos traz misericórdia sobre a nossa vida. Então Ele claramente promete isso, que se confessarmos os nossos pecados, Ele há de agir e trabalhar na nossa vida. Eu quero tratar hoje de 5 passagens das Escrituras, onde você encontra pessoas confessando seus pecados. Em 4 delas, nas 4 primeiras passagens, nós vamos ver que a história não terminou bem. Nós vamos ver que a experiência não foi boa. Mas na última passagem, na 5ª passagem, nós vamos observar o que significa uma confissão abençoada e como Deus pode nos abençoar através disso. O primeiro personagem que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é Faraó. Os irmãos conhecem bem o relato sobre Faraó contido no livro de Êxodo. Então toda a história de como o povo de Israel ele foi aprisionado no Egito e de como Deus agiu para tirar o seu povo do Egito. Principalmente a partir do começo do livro de Êxodo, como Moisés foi usado por Deus para realmente liderar o seu povo, o povo de Deus, Israel, na saída do Egito. Dentre as questões que Deus usou está aquilo que nós chamamos as 10 pragas do Egito. Pois aqui no verso 9 é apresentada exatamente uma delas, a saraiva. É a 7ª praga que Deus derrama sobre o Egito, a fim de realmente convencer Faraó que a vontade de Deus é que o seu povo seja tirado dali. Então no verso 27 do capítulo 9 nós lemos o seguinte: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. O Egito era a nação mais poderosa daquele tempo, e Faraó, o homem mais poderoso dos seus dias. Para um homem na posição de Faraó, reconhecer o seu erro era um fato extraordinário. Um homem da cultura dele, da posição dele, um homem que decidia a vida e a morte de grande parte da população do mundo naquele tempo. E um homem com o poder humano que ele tinha, o poder bélico, com o conhecimento que ele tinha, o exército egípcio ao seu lado. Um homem daqueles reconheceu o seu erro, só podia ser obra de Deus mesmo. Mas, observando quando o faraó diz, eu pequei, nós podemos olhar algumas coisas que demonstram por que as coisas não terminaram bem com ele. E a primeira delas que eu quero demonstrar é um falso arrependimento dele, e um falso arrependimento motivado pelas consequências do pecado e não pelo próprio pecado. Quando nós observamos confissão de pecado, nós temos que olhar de forma ampla. E no caso desse homem, que disse para Deus, eu pequei, realmente eu estou errado. O que fez ele confessar o seu pecado, não foi a própria consciência e convicção de pecado pessoal. No capítulo 9, verso 25, a Bíblia diz qual a razão que ele fez isso. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Na dureza do coração dele, ele só confessou o seu pecado, só confessou que estava errado, quando ele viu o seu reino destruído. Quando ele viu as consequências daquilo que havia acontecido, foi o momento que ele diz, eu pequei. Até aquele momento ele resistiu, mas quando ele vê a destruição naquela escala na terra do Egito, ele reconhece para Moisés o seu erro e a sua teimosia. Mas sabe o que acontece? Quando as pessoas confessam pecados por causa das consequências do pecado, acontece que esse falso arrependimento desaparece quando as consequências do pecado também desaparecem. Quando nós confessamos pecado simplesmente pelas consequências que sofremos, assim que as consequências sumirem, o nosso arrependimento também some. Observe os versos 33 e 34. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Então a praga havia parado. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais
e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Irmãos, quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, simplesmente porque as consequências são duras, e não porque nós estamos convictos do nosso erro, o próximo passo que tomamos é que assim que as consequências não estiverem mais presentes, nós vamos voltar de forma pior ainda por pecado. Quando nós deixamos o pecado simplesmente pelas consequências dele, o fato é que nós, após esse fato, nos voltamos com mais ardor ainda ao pecado. E em terceira questão, sobre Faraó, o falso arrependimento produz uma dureza de coração ainda mais forte, porque o verso 35 diz: assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Após cessarem as pragas da saraiva, ele esqueceu tudo que ele tinha dito, ele esqueceu o seu reconhecimento de erro, e ele voltou aos mesmos pecados. Sabe o que aconteceu depois? Vieram os gafanhotos, vieram as trevas, e por último, veio a morte dos primogênitos. Ele foi diretamente responsável pela morte do filho dele e de todos os outros filhos do Egito. A dureza de coração dele foi a responsável pela morte do seu povo. Quando cessaram, quando cessaram as consequências, ele voltou ao seu pecado, e eis que as consequências foram piores do que as primeiras. Faraó é o tipo de pessoa que encontra-se debaixo de uma falsa convicção de pecado e espera até que as consequências desapareçam para voltar a cometer os mesmos delitos. Aquele homem disse: eu pequei, mas morreu em pecado. Ele disse: eu pequei, Deus está certo, eu estou errado. Mas depois disso, seus pecados se tornaram piores do que os primeiros. Tenhamos cuidado com isso. Um tipo de confissão, simplesmente porque as consequências estão se abatendo sobre a nossa vida, não é o tipo de confissão de pecados que Deus quer. Confissão de pecados escrita na Bíblia não é esse tipo de convicção, simplesmente porque estamos sofrendo as consequências daquilo que plantamos. Em segundo lugar, um segundo personagem é Balaão. O que você lembra quando nós falamos de Balaão, irmãos? Qual é a imagem que vem na sua mente? Quem? A jumenta falando com ele. Algo incrível, não é? Algo simplesmente incrível. Deus usando de um animal para chamar a atenção de um ser humano. Deus usando de uma jumenta para falar com aquele, eu podia dizer assim, para falar com aquele jumento, não, mas para falar com aquele homem teimoso. Muitíssimo teimoso. Balaão representa a confissão de um homem que não sabe de que lado está. Observe o verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, mais alguém aqui reconhecendo o seu pecado, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. A Balaão também disse que havia pecado. Balaão também reconhece o seu pecado e confessa isso. Mas observe algumas questões nessa confissão de Balaão e como essa história termina. Primeiramente, Balaão reconhece no que estava se envolvendo, porque o verso 34 é claro quando diz: se parece mal aos teus olhos, voltarei. Ele fora chamado por Balaque a amaldiçoar o povo de Israel, e ele sabia que ele não podia fazer isso. Deus havia falado com ele que não permitiria essa atitude por parte dele. Quando então ele acompanha, depois de diversos pedidos de Balaque, ele acompanha então os súditos daquele homem para o campo de batalha, onde os moabitas estão lutando com Israel, ele sabia no que estava se envolvendo. Ele não era inocente na questão. Ele reconhece realmente o que estava acontecendo. Os moabitas eram pessoas ímpias e que acreditavam em encantamentos. Ele sabia o que ia fazer lá, ele sabia qual o motivo que as pessoas queriam ele lá. Num determinado momento, você vê Balaão ao lado da verdade. Exatamente isso. Num determinado momento, Balaão parece ser um homem de Deus. Observe, por exemplo, o que diz o verso 38. A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. São palavras de um homem de Deus. No capítulo 24, verso 2, está escrito: e levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Um homem que obedece a Deus, um homem que é cheio do Espírito de Deus. Um homem que está ouvindo o que Deus quer que ele fale. Aparentemente, Balaão está do lado de Deus.
Aparentemente Balaão está do lado certo, e parece que ele está disposto a falar o que Deus quer que ele fale, e cheio do seu Espírito Santo, disposto a fazer o que Deus quer que ele faça. Mas agora parece que está em outro lado. Em determinado momento Balaão está do lado da verdade. Agora parece que Balaão está do lado da iniquidade. O verso 13 diz assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu? Ele novamente agora pergunta. Então ele estava disposto ali, e por 3 vezes ele faz isso, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa. Parece estar do lado da verdade. Mas se você observa, depois desse texto, ele volta a ser citado no livro de Apocalipse. E olhe bem o que João fala dele. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Num determinado momento Balaão diz: olha, eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas no outro momento a Bíblia mostra que Balaão foi diretamente responsável pelos pecados de Israel. E Números 25:1 diz, capítulo 25, verso 1: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Balaão, ele esteve ao lado do Senhor enquanto esteve, mas foi muito fácil para ele passar para o outro lado. Ele não amaldiçoou o povo de Deus, mas ele deu a ideia a Balaque e aos moabitas: olha, é muito fácil vocês fazerem eles pecarem. Não vá diretamente ao ponto. Não realmente lute diretamente com eles, mas use de subterfúgios. Misture os moabitas com os israelitas. Mande que as mulheres moabitas vão e seduzam os israelitas, e assim vocês vão enfraquecer eles. Num determinado momento, Balaão, ele abençoou o povo de Deus, e num determinado momento ele é o responsável pelo prejuízo do povo de Deus. Mas foi um homem que falou: eu pequei. E claramente nele você pode observar um homem que não sabe de que lado está. É a pessoa que reconhece o seu pecado, mas ao mesmo instante parece ter se esquecido do anjo com a espada que fez a jumenta falar com ele. Ele é o tipo de pessoa que treme diante da presença de Deus, mas então sai e comete pecados como se nada tivesse acontecido. Ele ouviu Deus falar com ele, e logo depois disso deu aos moabitas a fórmula de como destruir o povo de Israel. A um momento parecia estar ao lado de Deus, e no outro momento jogava no time de Satanás. Num momento, um anjo com uma espada, e quando a jumenta fala, impede a morte dele. E no outro momento esquece tudo isso e fez o que fez. Você não pode dizer a Deus: eu pequei, enquanto você joga nos 2 times. Você não pode dizer a Deus: eu pequei, quando você está disposto a esquecer tudo que Deus disse para voltar ao pecado novamente. Balaão disse isso: Senhor, eu pequei, eu tremo diante desse anjo com uma espada flamejante nas mãos, mas no próximo instante estou disposto a prejudicar o teu povo. Ou seja, você não pode ser o tipo de homem que não sabe de que lado está. Terceiro personagem que eu quero usar nessa noite é o rei Saul. Mais um personagem que diz: eu pequei. Mais um personagem que reconhece o seu pecado. Mas rei Saul é um exemplo de uma confissão insincera. Observe 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Mais um exemplo de um homem que reconhece que pecou. Mais um exemplo de um homem que reconhece o seu pecado. Saul. E mais um exemplo de um homem onde as coisas não terminam bem. Primeira questão sobre Saul que nós podemos dizer é que Saul estava certo sobre qual foi o seu pecado, porque ele diz: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. O pecado de Saul foi não obedecer aquilo que Deus havia dito. Quando atacaram os amalequitas, Deus havia ordenado através de Samuel que todos os amalequitas fossem destruídos. Deus havia se lembrado da maldade daquele povo para com Israel, e o tempo de julgamento deles havia chegado.
Então a ordem para Saul é que os amalequitas sejam completamente destruídos, e tudo que eles possuem, nada deve sobrar, tudo deve ser destruído. Mas Saul pecou, e ele está certo nisso. Ele transgrediu a ordem do Senhor, por quê? Ele não matou Agag, o rei dos amalequitas, e ele poupou o que tinha de melhor nos bens daquele povo. Então ele está certo, ele realmente transgrediu contra Deus, ele não obedeceu a Deus, mas ele pecou também contra Samuel, porque Samuel era aquele que liderava Israel também. E quando Samuel então lhe transmite a palavra do Senhor, Saul não obedece. Sabe qual é o problema da confissão de Saul? Ele está certo quanto ao pecado dele, mas o problema da confissão de Saul é porque ele estava errado sobre o responsável pelo seu pecado. Quando Samuel vem conversar com ele, ele diz no verso 24, porque temia o povo. Samuel, realmente eu pequei, mas eu pequei porque tive medo do povo. E no verso 15 ele diz, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Sabe qual é o problema de Saul? Ele enxergava o problema e a razão dos seus pecados no povo, e não no coração pecaminoso dele. Samuel, foi o povo que me levou a fazer isso. Samuel, foi o povo que me levou a pecar. Ao mesmo tempo que ele reconhece o pecado dele, ele acha um culpado para o pecado dele. Irmãos, Deus não aceita esse tipo de confissão. Deus não aceita uma confissão onde eu digo, eu pequei, ao mesmo tempo que eu culpo as outras pessoas pelo meu pecado. Deus não aceita o tipo de confissão onde eu estou dizendo a Deus, Senhor, realmente eu estou errado, mas a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Deus não aceita o tipo de confissão quando nós dissemos, Deus, realmente eu pequei, mas a culpa é do pastor, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, ou a culpa seja de quem for. Deus não aceita esse tipo de confissão. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele sofreu as consequências da sua insinceridade. No verso 28 diz assim, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. Saul perdeu o reino, ele deixou de ser rei. Logo após esses acontecimentos, já surge Davi, e depois Davi então ocupa o trono. Em 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Saul não perdeu só o reino, ele perdeu a paz. Falta de confissão de pecado tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. No Salmo 66, verso 8, Deus diz, se eu atender a iniquidade, o salmista diz melhor, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Saul é o tipo de homem que se deixa enganar pelo seu próprio coração e em seu íntimo não se deixa convencer que realmente pecou. Nós podemos dizer assim às pessoas e até mesmo para Deus, eu pequei, quando no nosso coração nós não reconhecemos isso. Então é uma confissão insincera. Dos quatro exemplos, agora nós vamos entrar no quarto exemplo. Talvez o exemplo de Judas seja mais marcante de todos eles. Judas representa a confissão desesperada. Judas representa a confissão trágica. Observe o que Mateus registra sobre Judas, dizendo, pequei, são as palavras de Judas, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que importa, isso é contigo. Judas Iscariotes é o exemplo clássico da palavra de Deus sobre o desespero de um homem diante do seu pecado, dos seus erros. Mas, infelizmente, a história dele também termina de forma trágica. E qual é a questão que envolve Judas? A confissão de Judas é a confissão causada pelo remorso de consciência e não pela convicção de pecado. Esse é o problema dele. A convicção de Judas era uma convicção da sua consciência, que o acusava, e não realmente da convicção de pecado. Observe o que dizem os versos 3 e 4. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei. Ele traz as moedas que recebeu para trair Jesus, e ele as lança no templo.
Nem mesmo os sacerdotes corruptos aceitaram aquelas moedas, e com aquelas moedas foi comprado um campo, chamado campo de sangue. Nem mesmo eles reconheceram que era lícito aceitar aquilo. Agora, por que razão então isso aconteceu com Judas? Por que razão ele deu lugar ao remorso e não à convicção de pecado? Em primeiro lugar, o que Judas temia não era a consequência do seu pecado, mas a vergonha e a desonra que iria sofrer por causa da sua traição. Judas não temia Deus. Judas não temia o inferno. Judas não temia a morte. O que Judas temia era a vergonha por ser reconhecido como um traidor. Não havia um arrependimento verdadeiro de pecado, mas sim uma vergonha devido à sua traição. Em segundo lugar, ao invés de encarar as consequências do seu erro, Judas prefere tirar a sua vida. Ao invés de encarar aquilo que havia feito, Judas simplesmente prefere sair de cena. E em terceiro, Judas realmente admitiu o seu erro. Pequei traindo sangue inocente, mas ele não refez os seus passos. Qual a diferença entre a traição de Pedro e a traição de Judas? Pedro reconheceu o seu pecado e refez os seus passos. Ele volta a se encontrar com Cristo e Cristo o restabelece. Ele volta atrás, ele refaz os passos que o levaram ao erro. Judas não. Ele tira a sua vida para que não seja necessário a humilhação de refazer os seus passos. Ele não tem medo do inferno nem de Deus. Ele tem medo da vergonha dos homens. Vocês já acompanharam em alguns países orientais, quando governantes e responsáveis, eles são apanhados em algum erro, em algum desfalque, que normalmente o que eles fazem é tirar a sua própria vida. Isso não é arrependimento. Isso é medo da vergonha. Da vergonha de dizer, realmente eu errei e eu vou refazer o que eu fiz de errado. Quando isso acontece, demonstra-se claramente que não há um verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, a consequência da tristeza causada pelo pecado na consciência. O verso 5 diz, e ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, está bem explicado o que aconteceu ali. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, o remorso do mundo, opera a morte. Quando Judas ele atirou ao templo aquelas moedas, é como se ele dissesse, eu realmente nunca me importei com elas. É como se ele quisesse se livrar do crime que havia cometido. Judas, ele não tinha esperança, apenas vergonha. E nós podemos concluir assim, confissão de pecados é muito mais que um pedido de desculpas. É o reconhecimento, reparação e abandono dos seus erros. Sabe qual é o exemplo na Bíblia que é exatamente o contrário do exemplo de Judas? Você se lembra de Zaqueu? Um homem que havia sido desonesto, mas um homem que conheceu Jesus. E demonstrando arrependimento pelos seus pecados, Lucas capítulo 19, versos 8 e 9 dizem assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa. Por que Jesus disse isso? Porque Zaqueu estava refazendo todos os seus erros. Ele estava corrigindo aquilo que havia feito de errado. Isso é verdadeiro arrependimento. Judas, ao invés de refazer os seus passos errados, sem nenhuma esperança, ele tira a sua própria vida. Judas, então, é exatamente este exemplo de alguém com uma confissão desesperada que não o conduziu à vida, mas sim à morte. Em quinto lugar, o último exemplo que nós vamos usar, agora um exemplo positivo, o filho pródigo e a confissão abençoada. Com Faraó, nós aprendemos que a confissão não pode ser simplesmente por causa das consequências do nosso pecado. Não é porque nós estamos sofrendo as consequências do pecado que nós vamos confessar, e assim que as consequências desaparecerem, nós vamos esquecer do que estava acontecendo. Nós vamos esquecer daquilo. Com Balaão, nós entendemos que nós não podemos jogar em dois times.
Ao mesmo tempo que estamos dizendo a Deus, reconhecendo o nosso pecado, estamos dispostos a voltar ao pecado. Estamos dispostos a voltar àquilo que acontecia na nossa vida antes de conhecer a Deus. Com Saul, nós vemos as consequências de uma confissão insincera. Saul realmente nunca quis dizer eu pequei. Ele apenas falou para concordar com Samuel. Com Judas Iscariotes, nós compreendemos que remorso não é confissão de pecado e arrependimento. Mas com o filho pródigo, nós aprendemos o que significa uma confissão abençoada, porque Lucas 15:18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Há 6 coisas nesse texto que demonstram o que é uma confissão verdadeira. 6 fatos que demonstram o que Deus diz que é confissão. Os outros 4 exemplos foram maus exemplos, mas o exemplo do filho pródigo deve falar profundamente aos nossos corações. Primeira questão envolvida numa confissão verdadeira: o reconhecimento da bondade do Pai. Quantos jornaleiros de meu Pai têm abundância de pão? Quando o filho pródigo está na terra distante, quando ele está já perecendo pela falta de alimento e pelos problemas, o Espírito Santo leva-o a reconhecer quem é o Pai dele. O Espírito Santo leva ele a reconhecer quem Deus é. E ele lembra: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu Pai têm pão em abundância. Ele diz: olha, os trabalhadores do meu Pai não estão sofrendo o que eu, pecador e teimoso, estou sofrendo. Ele diz assim: olha, aqueles que permanecem com o Pai, aqueles que estão ao lado do meu Pai, eles têm abundância de pão e de cuidado do meu Pai, enquanto eu estou aqui perecendo. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso que está acontecendo não é culpa do meu Pai. Quando nós confessamos o pecado a Deus, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, não é culpa tua, a culpa é minha. O Senhor não é responsável por isso. Então, em segundo lugar, ele reconhece a sua própria miséria, e eu aqui pereço de fome. Ele reconhece que a sua miséria é consequência das suas atitudes. Ele reconhece que a sua miséria é consequência da sua loucura. Eu aqui pereço de fome. E ao ligar isso, ele diz que há um caminho a seguir. Então, em terceiro lugar, ele reconhece: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Judas não pensou isso. Judas não pensou numa confissão sincera e verdadeira. Ao invés de ir ao Pai, ele vai e tira a própria vida. Mas o filho pródigo diz: eu sei que caminho eu tenho que seguir. Eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei quem eu tenho que procurar. Ele diz: eu vou me levantar daqui. E eu vou ir e vou ter com meu Pai. Eu sei quem vai resolver o meu problema. E eu sei quem vai me ajudar. Em quarto lugar, ele reconhece a responsabilidade pelos fatos. Ele diz para o Pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele diz: Pai, a culpa toda é minha. Irmãos, Deus não aceita meia culpa. Deus não aceita que você reparta com ninguém a culpa dos seus erros. A confissão diante de Deus é uma confissão plena de que há apenas um culpado, e esse culpado sou eu. Em quinto lugar, ele mostra que reconhece o merecimento do castigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe, quando aquele jovem ele está chegando em casa, a gente pode imaginar um pouquinho o que está passando no coração dele. Talvez ele esteja passando pelos campos, pelas cidades. Você já pensou como foi o caminho da terra distante até a casa do pai dele? Talvez ele tenha pedido carona para alguém. Talvez ele teve que pedir comida no caminho, nós não sabemos. Mas era uma terra longínqua, não era tão fácil voltar para casa. Eu penso na mente dele, enquanto ele está indo para casa, ele está pensando: como é que o meu pai vai me receber? Como vai ser quando eu chegar lá em casa? Quando vai ser quando eu chegar no meu destino? Eu creio que Deus trabalhou muito no coração dele enquanto ele caminhava para casa. E Deus trabalha muito no nosso coração enquanto estamos voltando para Ele. E uma das coisas que Ele diz reconhecendo isso: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe como que ele chegou na casa do Pai? Olha, o Senhor pode me tratar da forma que o Senhor quiser me tratar, e o Senhor está certo. O Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser fazer.
Se o Senhor não quiser me receber na sua casa, é justo, é certo. Se o Senhor não quiser que eu adentre mais na casa, se eu não puder mais ser considerado teu filho, isso é o que eu mereço. Ele não exigiu nada. Sabe qual é o problema, muitas vezes, da nossa confissão? É que nós colocamos sobre Deus um monte de exigências, como se nós tivéssemos direito disso. Aquele jovem não exigiu nada, e em sexto lugar, ele reconheceu o que era necessário. Faze-me como um dos teus. Lembra que quando ele saiu da casa do pai, ele sai, olha, dá-me aquilo que é meu, eu vou usar aquilo que é meu. Quando ele volta, quase morto para casa, ele diz, olha, eu entendi que a verdadeira riqueza é permitir que o Senhor faça comigo como tu queres. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, faça da minha vida como tu queres. Se o Senhor tirar a minha vida hoje, é justo. O que o Senhor fizer comigo é justo. Faz conforme o Senhor quer, porque sempre será melhor o que tu queres do que eu quero. Nós reconhecemos isso. Então agora, para terminarmos, nós olhamos para a atitude do Pai. Como Deus nos trata quando realmente reconhecemos o nosso pecado. Como Deus nos trata quando nós confessamos o nosso pecado. É extraordinário isso. O Pai não o desprezou. O Pai não demonstra desprezo algum. Ele diz assim, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu creio que antes que ele visse o seu pai já havia visto. O seu pai já sabia que ele estava voltando para casa. Não houve nenhum desprezo, muito pelo contrário. A atitude do pai foi de uma aceitação plena. Em segundo lugar, o pai restituiu o seu lugar. Ele diz assim no verso 22, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Ele está dizendo assim, olha, ele é meu filho. Ele é meu filho. Tragam aqui tudo que é do meu filho. Tragam aqui tudo que pertence ao meu filho. Ele está de volta em casa. Tragam aqui tudo que ele deixou. Ele veio reocupar o seu lugar. Quando realmente nós confessamos o nosso pecado e o abandonamos, é isso que Deus faz conosco. Deus diz para nós, olha, você não deixou de ser meu filho. Você não deixou de ser meu. Você não perdeu o seu lugar no céu. Você não perdeu as minhas bênçãos. Você simplesmente se afastou de mim. Mas agora que você está voltando, eu quero lhe dizer que você sempre teve um lugar junto de mim. Deus é assim. Em terceiro lugar, o pai encheu-se de alegria, porque o verso 24 diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Deus está sempre pronto a abençoar os seus filhos que voltam para casa. Deus está sempre pronto a abençoar os seus filhos, arrependidos verdadeiramente. Como nós podemos concluir? Em 1 João 9, quando nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, essa é a nossa parte. Essa é a nossa responsabilidade. Deus quer uma confissão verdadeira, sincera. Mas a segunda parte diz que Ele é fiel e justo. Ele quem? O nosso Salvador. Uma verdadeira confissão de pecados sempre olha para Cristo. Os olhos daquele que confessa os seus pecados sempre estão dispostos em Jesus. Sabe por quê? Talvez você precise confessar os seus pecados e até hoje não os fez, porque você está olhando para você mesmo e não para Jesus Cristo. Porque os seus olhos estão postos em você mesmo. Você ainda está tentando se convencer que está certo e que não precisa disso. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, nós estamos confessando os nossos pecados a alguém que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, maus somos nós, eu e você. Bom, só o nosso Deus. Quando nós tiramos os olhos dos maus, eu e você, e colocamos os olhos naquele que é bom, o nosso Deus, nós entendemos que confessar os nossos pecados é aquilo que nos traz mais próximos dele, que é bom. Nós maus, mas ele bom e fiel,
e sempre pronto a ouvir a nossa confissão. Talvez nós não estejamos dispostos a falar para Ele isso, mas saiba que Deus está sempre pronto e que Deus vai ver você se aproximando de casa muito antes que você veja Ele, assim como o pai daquele menino. Então confiemos no nosso Deus, coloquemos os nossos olhos nele. Muitos dos nossos pecados são causados porque nós tiramos os nossos olhos de Deus. Mas sempre, sempre, a razão de voltarmos é quando os nossos olhos são postos nele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.